Olá para vocês, seguidores e seguidoras do portal Banda B. Está começando mais uma entrevista aqui no YouTube. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Você sabia que mais da metade dos brasileiros não costuma usar o cinto de segurança? Preocupante. É bastante comum vermos nos noticiários, pelas redes sociais, acidentes com pessoas sendo ejetadas dos veículos. Por quê? Porque não usaram o cinto. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Nós tivemos até alguns exemplos recentes, nos últimos tempos, relacionados a não uso do cinto de segurança, o cinto que é obrigatório por lei. E hoje eu estou conectado aqui com um especialista, ele é mestre em Engenharia de Transportes e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo. O professor Hugo Alexander Martins Pereira está conectado aqui comigo. Professor Hugo, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Sempre um prazer conversar com vocês. Professor, a primeira pergunta que eu já te faço, possivelmente a mais complicada, por que essa adesão ao cinto é tão difícil? Bom, o passageiro, principalmente do condutor. Notem que eu estou no banco de trás do meu carro e estou com o cinto de segurança aqui para sinalizar. Há uma falsa sensação que a pessoa, quando ela está sentada no banco de trás, ela não vai ter que se preocupar caso aconteça algum tipo de acidente. Por quê? O cinto de segurança, ele nos protege de sermos ejetados. Então, você virar um projétil e ser lançado para frente. E aí eu saio daqui e vou bater no banco da frente. Então, onde está o motorista, o banco do copiloto. E a impressão é que, quando eu colidir com o banco, eu estarei protegido. E aí está o engano, que é uma falsa sensação de segurança. E só para mostrar, né? Como a gente tem esse caso, né, das pessoas não utilizarem, isso independe até da distância. A gente acaba visualizando, né, nos noticiários, normalmente algum acidente sempre são em distâncias longas, que acabam ocasionando óbitos. Mas o uso do cinto, ele já começa com as pequenas distâncias. Vamos supor, a pessoa vai pegar um carro de aplicativo, vai sair da sua casa, vai até o centro, que às vezes pode ser 1 quilômetro. E ainda assim ela entra e não utiliza. Então, o hábito do cinto, ele tem que ser independente da distância. Senão, o que vai acontecer? A gente vai voltar a esse assunto de forma rotineira, e o problema é que a gente acaba trazendo à tona o debate, que ele é, né, você bem citou, né, Rodrigo, a questão da obrigatoriedade, já está no Código de Trânsito Brasileiro, mas muito também porque aconteceu algum tipo de tragédia. Então, às vezes a gente precisa da tragédia para se sensibilizar, que não deveria ser, né? A cultura da prevenção tem que falar mais alto do que acontecer uma tragédia, para que a gente consiga sensibilizar mais as pessoas nesse sentido, né? Até recentemente, né, professor, a gente teve o caso do ex-BBB, né, do Rodrigo Mussi. Ele estava num Uber à noite e ele não utilizou o cinto de segurança enquanto estava no carro por aplicativo. O motorista utilizou o cinto e acabou acontecendo um acidente onde o Rodrigo se machucou muito mais. Como explicar tudo isso de forma técnica, professor? O cinto, ele vai amenizar esse impacto na hora da batida? Como a gente pode exemplificar isso? Então, vamos imaginar que a gente pode ter uma batida, né, uma colisão frontal. Então, o condutor, ele acaba colidindo com a traseira de outro veículo. Se não estiver utilizando o cinto, dependendo da velocidade, a gente tem que sempre lembrar a velocidade, né? Então, dependendo da velocidade, a pessoa vai ser projetada com pelo menos, às vezes, no mínimo 10 vezes o peso dela. Então, se ela pegar e colidir com o para-brisa ali, vai ser o primeiro ponto de impacto dela. Então, a força dela, vamos supor, eu tenho aproximadamente 100 quilos. Se eu pego e vou ser ejetado ali, o peso que eu vou ter de força é de 1 tonelada. Então, a força é muito grande. Por isso que, no caso, né, lá do Rodrigo Mussi, o impacto nele foi muito sensível. Ele foi ejetado para fora do veículo, com múltiplas fraturas, e está lá lutando pela vida no hospital, né? E a gente não precisa só do caso do Rodrigo. Mas ontem mesmo, no Paraná, a gente teve um caso de um acidente, salvo engano, na BR-376. 3 pessoas no carro, uma delas acabou falecendo.
a que faleceu não utilizava o cinto, também foi ejetada para fora. Então, até é complicado, a gente acabou de passar por um caso que já sensibilizou o país inteiro, né? Principalmente para quem acompanha os reality shows e tudo. E aí a gente acaba vendo a pessoa acabou indo a óbito porque não utilizava o cinto. E aí não é uma viagem curta, é uma viagem longa, que está pegando trecho de rodovia. Então isso também é muito complicado. Então o cinto, principalmente esse aqui, ó, que tem os 3 pontos, ele impede de você ser arremessado. Então se eu pegar e fazer algo aqui, ó, ele trava o cinto, ó. Eu não consigo ir mais para frente. Então isso aqui que vai impedir. E até o impacto na minha cabeça vai ser menor quando eu retornar, que vai ser um efeito de chicote. Eu vou para frente e retorno. Então, por isso que até o cinto de 3 pontos, ele é mais seguro que aquele cinto em veículos mais antigos, que tem só 2 pontos. Porque o 2 pontos, ele não protege toda a minha parte do meu tórax, a minha coluna, né? Eu posso ser jogado para frente, posso voltar com uma força muito grande, onde eu posso ter algum tipo de lesão nesse sentido. Então, é normal, às vezes, eu já vi muitas pessoas assim, ela utiliza o cinto, é que ela faz isso aqui, ó. Só para falar que tá usando. Passou pelo posto policial, ela vai lá, pega o cinto, coloca, vai, ah, beleza, passou e tira. Porque há um certo incômodo. Mas não há incômodo maior do que você ter que se despedir prematuramente de uma pessoa por conta de um item que é o cinto de segurança. E até, professor, pensando aqui enquanto o senhor falava, a questão de uma pessoa ser arremessada após uma batida, após um acidente, isso é um risco para outros passageiros também, né? Isso. Aqui no banco da frente, se vamos supor, o condutor aqui, o motorista, ele está utilizando o cinto, aconteceu uma colisão. Se tiver sistema de airbag, ele vai abrir. Ok, então vai impedir que ele sofra algum dano. Aí eu tô atrás e tô sentado exatamente atrás dele, o que eu vou me projetar, então às vezes o impacto que eu tô dando na coluna dele aqui atrás pode ser muito maior do que o próprio cinto e o airbag vão suportar. Então eu posso acabar ferindo ele, né? Então esse é um ponto. O outro detalhe também é o seguinte, as pessoas normalmente quando sentam no banco de trás, principalmente quem às vezes é um pouco mais alto e ela precisa corrigir a posição das pernas, acaba sentando geralmente ao centro, até para conversar com os outros. Se você, o centro é a posição mais segura do carro, se tiver de cinto. Se não tiver, você está com o caminho livre para ser jogado para fora. Então esse também acaba sendo um problema muito grande, né? Então sempre entrou, é uma rotina. Entrou, coloca o cinto depois. Olha, tem muita gente que anda com o carro, daí vai colocar o cinto. Não, coloca antes, não vai custar. Vai custar. Pode ser que custe a tua vida, que é uma coisa que ninguém deseja, né? Ter que perder a vida por conta disso. Mas é um ponto importante, o cinto não tem prazo de validade, só vai perder o sistema de proteção se ele for acionado. Se ele tiver o acionamento de carga total dele, senão, né, ele vai continuar aí te protegendo, né, que é o mais importante. Aqui no Paraná, até os dados são um pouquinho mais altos do que da média nacional, tem 74% das pessoas usam cinto aqui no Paraná, 79% em Curitiba. Aqui, professor, a gente tem essa lei que que obriga o uso do cinto de segurança, a lei nacional, que já fez 25 anos, se eu não estou enganado. Acho que foi 25 anos. No seu entendimento, professor, o que é preciso para que as pessoas comecem a usar cinto de segurança? Uma legislação mais rígida, campanhas de conscientização, o que é necessário? A gente pode falar assim, o Código de Trânsito, ele assim, se ele for aplicado totalmente, ele é eficiente no sentido de, olha, se você não utiliza, você vai sofrer uma penalização, uma multa. O cinto de segurança, como é algo que atenta à saúde, ele salva o melhor juízo, ou ele é grave, é gravíssima a punição. Agora, o que a gente tem também é uma ausência das campanhas. A gente passou por um período onde que as campanhas de educação para chamar a atenção do condutor, do passageiro, eram mais frequentes, né? Isso eu uso até exemplos em sala de aula, como você tem um período onde que há uma presença muito grande e aí passa um período que há uma lacuna. E até recentemente tiveram algumas do Detran, mas passou no cinema, que eram até bem fortes, bem impactantes. Só que no cinema, sala de cinema, é um público mais reduzido, né? Então a gente precisa não ficar dependendo às vezes só dos veículos de comunicação que se esforçam muito.
Isso é elogiável, porque sem os veículos de comunicação, a gente não teria, às vezes, muitas das campanhas de conscientização. Então, esse é um ponto muito importante. A fiscalização é muito complicada. Imagine, eu estou com uma jaqueta aqui, uma japona, que ela é escura. O cinto é escuro. Então, às vezes, é até difícil identificar se a pessoa está ou não, né? Então, como que você vai fazer isso? Vai promover blitz, há câmeras, né? Há rodovias no estado que há o monitoramento por câmera, e o alcance do zoom da câmera é muito preciso. Ele consegue pegar o condutor sem o cinto. Mesmo quando a pessoa está andando a 100, 110 km por hora, ele consegue pegar. Agora, você teria então que intensificar, teria que ter um mapeamento maior. Agora, isso numa rodovia. E na via urbana? Né? Então a gente sai daqui a pouco aqui numa avenida da cidade, só vai ser pego se tiver uma blitz, a parada da polícia. Então, o primeiro passo é sempre a conscientização. O que a gente vê muito de educação no trânsito, às vezes é muito voltado para a criança. Mas a criança, ela vai ainda passar por um centro de formação de condutores no futuro. Né? Antigamente, muita associação da fazer educação para as crianças é que as crianças chamassem a atenção dos seus pais. Mas hoje a criança vai estar aqui, ó, mexendo no celular, nem vai prestar atenção. Então, acaba também tendo que o foco tem que ser um pouco mais direcionado e tem que, de certos pontos, o brasileiro ele acaba se sensibilizando com o drama, né? Então, você tem que ter um caso muito dramático para chamar a atenção dele. Essas últimas campanhas do Detran, não sei se você assistiu, Rodrigo, elas são bem fortes. Tem uma, assim, que eu acho que é muito forte, que envolve um pai e uma criança, né? Que é sobre o celular, no caso, né? E então essa é uma forma que causa um impacto muito grande. Se a pessoa vê aquilo, ela começa, opa, acho que está na hora de eu pegar e me conscientizar, né? De utilizar. E aí, claro que às vezes a pessoa que não utilizou o familiar vai começar a chamar atenção, mas a gente não precisa da tragédia para conseguir ter uma postura mais proativa no sentido da segurança. Claro, sim, então é uma questão de hábito e também extremamente necessário, né, professor? Isso é a cultura, porque assim, hoje o que dá a entender? As pessoas parece que elas passam por um centro de formação de condutores apenas para tirar a habilitação. E quase que esquecem tudo que vem quando ela entra no trânsito, né? E até nesse ponto é legal ter um desenho do Pateta, que é muito antigo, que fala sobre a diferença quando o pedestre assume o volante, que ele se transforma em outro ser. Então mostra que ele infringe todas as leis, porque o carro dá uma sensação de poder, dá uma sensação de liberdade. Agora imagine, se no carro a gente já tem, a gente tem esses itens de segurança, a gente não utiliza, imagine os outros agentes do trânsito, né, os outros atores do trânsito. O ciclista, o motociclista, o pedestre, eles não têm cinto. Então na colisão para eles, o risco que eles correm é muito maior, né, também. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Que isso, Rodrigo, e fico sempre à disposição de vocês. Obrigado. E você que nos assistiu no YouTube da Banda B também pode ficar de olho em todos os detalhes dessa entrevista no portal Banda B, por escrito, e também você pode ouvir essa entrevista, basta acompanhar a programação da Rádio Banda B. Obrigado novamente, professor, e pessoal, até a próxima entrevista. Tchau.